Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências. Tanto na aula de hoje quanto na de amanhã, nós iremos falar um pouco sobre as misturas. Isso mesmo. Em nosso dia a dia, nós realizamos diversas misturas, não é verdade? Um exemplo, nós colocamos os nossos pais colocam a água no fogo, depois adiciona café, depois açúcar. Então tem aí uma mistura de várias substâncias que visualmente a gente só consegue identificar a cor, né? Se no lugar do açúcar fosse colocado sal, visualmente nós não iríamos identificar. Só à medida que a gente experimentasse através do paladar, a gente iria sentir que aquele sabor não estava muito agradável, que acho que alguém se confundiu e no lugar do açúcar colocou sal, não é? Então, rotineiramente, nós estamos realizando mistura, algum tipo de mistura. Quando a gente mistura o suco, né, aquele pozinho do suco na água, enfim, existem muitos tipos de misturas no dia a dia. Pessoal, essas misturas, elas são classificadas de duas formas. Elas tanto podem ser homogêneas como heterogêneas. Como a gente classifica essas misturas homogêneas? Através da nossa visão. Quando a gente visualiza e a gente não consegue identificar quais substâncias foram adicionadas naquele recipiente, nós falamos que nós temos uma mistura homogênea, se tornou uma única coisa. Já a mistura heterogênea é aquela que a gente consegue distinguir o que foi misturado. Um exemplo, se eu pego feijão, os grãos, né? Feijão, arroz e macarrão, por exemplo. Eu corto o macarrão bem pequenininho e misturo tudo sem realizar o cozimento. Então eu consigo identificar os grãos lá. Eu consigo identificar o feijão, o arroz, o macarrão, tudo direitinho. Não é verdade? Mas se eu coloco um pozinho de suco, né, daquele suquinho de pozinho, na água, visualmente a gente só observa o quê? Só uma coisa. Se eu colocar 3 tipos de pozinhos diferentes, o que vai mudar visualmente? Só a cor. Então, nós temos aí 2 tipos de misturas. A primeira, heterogênea, a segunda, homogênea. Então, a gente vai identificar lá na página 252 esta diferença. Então, por exemplo, açúcar e água é uma mistura o quê? Homogênea, porque a gente só ir não experimentar, nós só iremos visualizar o quê? A água. Sal e água, homogênea. Mas quando a gente pega um prato bem gostoso de almoço, né? Feijão, arroz, carne, salada, batata, enfim. Tudo isso a gente consegue identificar cada ingrediente, não é verdade? Então nós temos aí uma mistura heterogênea. A atividade da segunda-feira nós iremos fazer todo mundo junto, na página 251. E na terça-feira, né, vocês irão realizar a atividade da página 253. Inicia com uma pergunta. Será que todos os materiais se juntam do mesmo jeito? Então, vocês irão imaginar se sim ou não. Acredito que após essa explicação, vocês já têm uma noção. Não é verdade? Pois bem. Aí vocês podem responder aqui na frente. Certo? Então, nós temos aqui uma sugestão para fazer um experimento, caso vocês queiram. Caso não, não tem problema. Certo? Aí vocês podem passar para essa partezinha aqui, ó. Não precisa colocar etiqueta, porque a gente não vai deixar muito tempo. Vocês só precisam fazer o seguinte. Separem água, vinagre, óleo, açúcar, fubá e papel picado. Certo? Então, depois disso, vocês irão misturar a água e o vinagre e vocês irão marcar se a mistura é homogênea ou heterogênea. A partir da visualização, misturo água e vinagre, eu estou vendo que tem água e tem vinagre, eu só consigo identificar se eu experimentar. Vocês irão fazer a mistura de óleo mais açúcar. E aí, é homogênea ou heterogênea? Eu consigo identificar? E finalizando, fubá mais papel picado. Quando eu coloco um pouquinho de fubá e o papel picado, eu consigo identificar o que é fubá e o que é papel picado? Se sim, essa mistura é o quê? Heterogênea, isso mesmo. Então, as que forem homogêneas, a gente marca aqui não homogêneo, heterogêneo aqui. Finalizando isso, aí a gente vai para
essa parte de registrar o resultado de cada mistura no quadro. Com base nos resultados da atividade, responda as questões a seguir. Em quais copos formaram-se misturas heterogêneas e por quê? Em quais copos formaram-se misturas homogêneas e por quê? Então, só para que vocês entendam, nós iremos responder esta primeira questão, ok? Esta parte aqui vocês fazem se vocês quiserem. Porque quando a gente voltar para a forma presencial, a gente faz na sala, certo? Para vocês entenderem melhor ainda. Mas isso não vai alterar em nada o aprendizado de vocês, se vocês não quiserem fazer essa parte. Passando aqui, eu passo aqui, aqui, e eu vou fazer essa mistura aqui, onde tem esses 3 pontinhos. Finalizando essa mistura, eu respondo o quadro, né? Finalizando a resposta do quadro, né? Se é homogêneo ou heterogêneo, eu respondo aqui, ó, as questões 1 e 2, certo? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me mandam mensagem, tá certo? Então, até a próxima aula, nós iremos falar bem mais sobre esse assunto, sobre as misturas, sobre a separação das misturas. Iremos aprender cada vez mais. Um grande abraço, até a próxima!